Amém. E agora, como consequência dessa primeira afirmação, vamos ler o versículo 45 de Lucas 1. Vamos ler juntos esse versículo? Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Outra vez. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Você crê? Bem-aventurada que creu. Se você crê, essas palavras vão se cumprir na sua vida. Essas palavras que o Senhor falou a seu respeito irão se cumprir na sua vida. E você será bem-aventurada. Você será feliz. Essa é a chave da felicidade. Não é? Nós cumprimos a missão que Deus nos deu. Então, olha só. Porque Deus encontrou uma mulher assim. O Senhor Jesus nasceu. E aí, no ministério do Senhor, vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 8. A partir do versículo 1 até o versículo 3. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Amém. Olha só, os 12 iam com ele. Isso, nós sempre damos atenção a esse fato. Os 12 iam com ele. Mas o versículo 2 diz: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Está vendo aqui? Aqui nos mostra que não somente os 12 iam com ele, algumas mulheres também andaram com o Senhor. E aqui nós vemos uma mulher da qual saíram 7 demônios. Imagina como era essa mulher. Mas a vida dela mudou. Não é? Preste atenção. Quem que era ela? Maria Madalena. Tá certo? E aí, tinha as outras mulheres que prestavam assistência ao Senhor com os seus bens. O Senhor tinha algumas necessidades e elas cuidavam dessas necessidades do Senhor. Amém? Não é uma coisa gloriosa isso? Essas mulheres cooperaram com o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus andava nessa terra. E você é chamada para cooperar hoje com o Senhor. Você pode dizer, mas eu não presto. Mas eu acho que você não tem 7 demônios, né? Se uma que tinha 7 demônios podia seguir e ainda ajudar, servir o Senhor, você está mais que qualificada. Tá certo? Agora, tem que mandar os demônios embora primeiro, não é? Então, louvado seja o Senhor por essas mulheres. Agora, como nós falamos, né? As mulheres sempre foram mais sensíveis à questão do sentimento. E tem uma mulher em especial, nós podemos ver em Mateus 26.
caso em que Jesus foi ungido em Betânia por Maria, certo? No versículos 12, a partir do versículo 10. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Olha só, ela tinha feito algo que todo mundo ficou indignado. Ah, esse desperdício! Era uma coisa muito pessoal dela. Ela tinha um grande apreço pelo Senhor e ela foi a única que teve a sensibilidade e a percepção que o Senhor Jesus ia morrer. Foi a única que fez algo já para o sepultamento do Senhor. Podemos dar uma olhada em Marcos 14. Versículos 8 e 9. Está escrito aqui: ela fez o que pôde. Preste atenção a essa afirmação. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Esse é o único fato que o Senhor Jesus ordena. Onde for pregado o evangelho, vocês têm que contar esse fato. E quem fez isso? Uma mulher. Eu quero que vocês prestem atenção no versículo 26, no Mateus 26, versículo 10, o Senhor faz a seguinte afirmação: ela praticou boa ação para comigo. Você pode ver o sentimento do Senhor. Ela fez uma boa ação para comigo. Amada irmã, toda boa ação que você fizer para o Senhor não vai se esquecer. Não vai se esquecer. E o Senhor vai falar para o universo: você viu? Ela fez uma boa ação para comigo. E baseado no que está em Marcos 14, versículo 8, diz assim: ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Significa que ela deu tudo. Entenderam? Quem fez isso? Uma mulher. Você gostaria que o Senhor hoje falasse a seu respeito essas palavras? O Senhor olhar para você e falar assim para o universo: ela fez boa ação para comigo. E o Senhor fala assim: ela fez o que pôde. Tem ou não tem valor? São coisas, amadas irmãs, que vocês podem fazer. Vamos dar uma olhada ainda em João 19. Versículo 25. O Senhor foi crucificado
Daí o versículo 25 diz: junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Preste atenção, nós vemos a mulher no nascimento e vemos a presença da mulher na morte do Senhor. Você consegue ver a importância da mulher no viver do Senhor Jesus? A presença, as mulheres estavam sempre presentes. E em João 20, nós vemos a mulher na ressurreição. João 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. A primeira a saber que o Senhor tinha ressuscitado foi Maria Madalena, porque foi lá e não encontrou o Senhor. Ela não entendia ainda. Mas daí nós sabemos a história de João 20. Daí ela correu, foi ter com Simão Pedro e outro discípulo, que era João. Daí eles foram lá, não encontraram o Senhor. E daí eles foram embora. Mas Maria ficou. Não é? Veja, os discípulos, os homens foram embora. Mas a mulher ficou. E ela teve uma experiência muito especial, porque o Senhor apareceu para ela e conversou com ela. Essa mesma Maria Madalena, da qual havia sido expulsos 7 demônios. Mas o que eu gostaria de que vocês vissem, amadas irmãs, é o que está no versículo 17. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Agora preste atenção. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: o Senhor, o Senhor fez dela a mensageira das boas novas. Uma mulher da qual havia sido expulso 7 demônios. Porque havia encontrado o Senhor a havia curado. Agora, o Senhor faz dela a mensageira das boas novas. E que boas novas! Quais são as boas novas? Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. O que é maravilhoso é que no versículo 18 diz: saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor? Ela é uma boa mensageira. E contava que ele lhe dissera essas coisas. Preste atenção, as mulheres sempre gostam de contar com detalhes. O homem não. Falar: ei, que foi? O senhor apareceu para mim, falou umas coisinhas importantes aí. Pronto. Isso aqui é que muitas vezes as irmãs reclamam dos maridos, né? Foi bem, como é que foi a reunião hoje? Muito bom. Muito boa a reunião. E aí, o que foi compartilhado? Uma boa palavra. Ponto final. Não, conta mais detalhes. Não, a palavra é muito boa. Tá. Agora, se pedir para a irmã contar, ela vai dizer assim, sabe? Aqui, um irmão fulano de tal levantou, estava vestido com camisa cor de tal, né? E aí, antes de falar, ele pigarreou assim e depois falou isso. Daí conta nos mínimos detalhes. As mulheres são boas mensageiras, né? O Senhor escolheu aqui uma irmã para dar notícia que ele ia subir para o Pai.
E que a partir daquele dia, ele disse assim, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Não é uma coisa tremenda? Então, amadas irmãs, olha só, como as mulheres foram importantes na vida do Senhor Jesus, do nascimento até a ressurreição. E vocês acham que as mulheres perderam o valor no dia de hoje? Não. Não perderam o valor. Agora, vamos continuar falando sobre essa questão de Deus ter dado à mulher o dom de cultivar, que é cuidar da vida. Vamos dar uma olhada, 1 Timóteo capítulo 2. Versículo 15. A partir do versículo 14, melhor. É assim, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Versículo 15. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Será preservada ou será salva através da sua missão de mãe, missão de dar à luz. Aqui nos mostra que a mulher tem uma missão, que é a missão de dar à luz. É uma missão ligada à vida. Não é somente no aspecto físico, mas também é no aspecto espiritual. E aqui diz, se ela permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Sendo uma mensageira das boas novas, sempre vai trazer vida e salvação às pessoas. Amadas irmãs, como vocês serão preservadas? Como vocês serão salvas no dia a dia do engano de Satanás e sendo salvas da condição de não cumprir a missão de Deus? É aceitar a missão de mãe como mensageira das boas novas. A missão de dar à luz. A missão de dar vida às pessoas. Quando vocês pregam o evangelho, quando apacentam, estão cumprindo a missão de mãe. Preste atenção a 3 pontos aqui que esse versículo menciona. Primeiro ponto, fé. Fé. Se nós olharmos Maria em Lucas 1, Lucas 1, 45 diz, bem-aventurada a que creu. Ela creu na palavra de Deus. Creu na missão que Deus havia dado para ela. Ali nós vemos a presença da fé. Não é verdade? Ali nós vemos a presença da fé. Então, amadas irmãs, é muito importante nós crermos na palavra do Senhor. Quando nós cremos, nós podemos cumprir a nossa missão. Quando nós cremos, nós podemos gerar. Segundo ponto é amor. Olha só, Lucas 1, vimos a fé de Maria. Lucas 1, 45, bem-aventurado a que creu. E na questão do amor, nós vimos em Mateus 26. Ali havia uma mulher que ungiu o Senhor antes dele morrer, porque o amava. Está vendo? O amor é algo fundamental.
qual é a figura no viver humano do amor? Quem que personifica o amor na vida humana? Mãe. Não é o pai. Amor de mãe. Amados irmãos, vocês percebem que papel especial vocês ganharam? Humanamente falando, vocês são a personificação do amor. Não é? Não é um papel importante? Imagina vocês desempenharem esse papel. Amar a Deus, amar as pessoas. Uma mensageira que ama. Não somente uma mensageira que crê, mas é uma mensageira que ama. Nós devemos saber que uma pessoa se abre para a pessoa que a ama. Não é? Muitas vezes, nós temos que conversar com jovens. Muitas vezes, aos jovens fechados. Mas quando o jovem descobre que você o ama, se abre. Não tem medo. Não tem medo. Quando os filhos têm algum problema, contam primeiro para o pai ou para a mãe? Vocês já saíram na frente. Essas primeiras a saber. Não é? Então observe esses dons que o Senhor deu a vocês, amadas irmãs. Para poderem cumprir a missão de mãe, a missão de dar à luz, a missão de uma mensageira. É uma mensageira que ama e que crê. Por isso consegue alcançar as pessoas. E vocês têm esse dom. E aqui ainda fala da santificação. Isso se refere a uma expressão diferente. Uma expressão única. Uma possibilidade de expressar Deus que é santo. Deus é amor. Não é? E vocês são aqueles que expressam amor na vida humana. Mas, para isso, é necessário ter, aqui diz, bom senso. Então, amadas irmãs, a salvação para as irmãs é cumprir o papel e a missão de mãe, que é de gerar vida. Vocês são mensageiras com a missão de gerar vida, com a missão de dar luz. Isso é o que a palavra de Deus diz. E ao fazermos isso, existem alguns princípios muito importantes que nós queremos apresentar aqui. Vamos dar uma olhada em Colossenses capítulo 3. Versículo 23. Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Isso deve reger nossa ação. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens.
se fizerem o que está aqui, vocês nunca ficarão desapontadas. Por quê? Porque fizeram para o Senhor. Quando nós fazemos para homens, nós ficamos desapontados. Porque nós queremos o reconhecimento dos homens. Se eu faço para homens, eu faço uma coisa e estou esperando a reação. Quero ver se vai me agradecer. Não me agradeceu, nunca mais faço. Nunca mais faço. Agora, se você faz para o Senhor, os homens podem não dar muito valor, mas o Senhor disse assim, fez boa ação para comigo. Ela fez para mim. Não fez para os homens. Então, quando você faz para o Senhor, você nunca será desapontada. Porque você coloca diante do Senhor. Esse é um princípio de grande importância no nosso serviço. E aí nós não interrompemos o nosso serviço. Amém? Um outro versículo também importante, 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Fazei tudo para a glória de Deus. Então, como mensageira das boas novas, se nós tivermos esses princípios nos regendo, nós vamos sempre avançar. Nós vamos sempre avançar. E é claro, quando nós fazemos, nós precisamos aprender a ser pacientes. É muito importante. Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 2 até o versículo 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A perseverança, que é a paciência, é muito importante. Existe uma expressão na Bíblia que está em Mateus 18, 29. As mulheres, muitas vezes, são muito exigentes, porque têm seus padrões, principalmente dentro de casa. E quando os filhos ou o marido deixam as coisas fora do lugar, as mulheres amam. Já mandei não deixar isso aí, não atire as coisas em qualquer lugar e
Então existe uma expressão aqui, Mateus 18, 29. Então, olha só, vamos ver aquele versículo 28. Eu estou fazendo uma aplicação espiritual disso aqui, tá? Um servo havia sido perdoado pelo seu senhor, saindo porém aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrando, sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Amadas irmãs, nunca faça isso aí, tá? Nunca pegue alguém pelo pescoço e diz, paga o que deve. Nunca pegue seu marido pelo pescoço e paga o que deve. Nem seu filho. O versículo 29, então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Você pega o marido pelos pescoço, me paga. Se o marido cai aos seus pés, sê paciente comigo. Um dia eu vou deixar as coisas no lugar. Ser paciente. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você realmente dizer assim, tudo bem, eu vou dar chance, Deus vai operar. Mas sabe, eu nesse aspecto aí, eu sou muito falho. Eu não sou de, sabe, tirar foto e mandar, falar à minha esposa, eu estou aqui, tal. Mas hoje, quando cheguei aqui, eu olhei, né, as coisas aqui bonitas e vou mandar para minha esposa, porque minha esposa faz parte, né, da comissão do Ministério das Irmãs, Civis das Irmãs da região 8B, né? Daí tirei as fotos, olha aqui, ó, Itaúna, tal. E ela escreveu assim para mim, você não é de tirar foto. O que aconteceu com você? Eu disse assim, estou sendo transformado. Ser paciente comigo? Tá vendo, minha irmãs? Não, eu estou falando isso aqui, é muito importante. Uma mensageira precisa ser paciente. Não é? Porque mensageira é aquela que leva uma mensagem do Senhor. E persevera até entregar a mensagem. O que é entregar a mensagem? Quero que vocês entendam o que é entregar a mensagem. O que é um bom mensageiro é aquele que entrega a mensagem. Por exemplo, se eu dou a mensagem para uma determinada pessoa e ela não escuta, ela recebeu a mensagem? Não. Então o que eu devo fazer? Entregar de novo, né? Chega lá, porta fechada. Porta do coração fechado. Fechado. Bom? Tudo bem. Eu volto. Eu tenho que entregar a mensagem. Amém? Tem que entregar a mensagem. Porta fechada ainda. Falou já a segunda vez. Tudo bem. Eu volto. Eu sou mensageiro. Sou a mensageira. Eu vou entregar. Pois não? Abriu. Entreguei. Não precisa ser paciente? Mensageira não é aquela que falou uma vez e terminou. Mensageira é aquela que entrega a mensagem. Vocês como mães,
Quantas vezes você repete para os seus filhos uma mesma ordem? Assim, perdi a conta já. Mas então por que você continua? Por que você continua? Porque você ama. Não é? Assim, eu tenho que entregar a mensagem. Só vou parar no dia que receber a mensagem. Amém? Então, isso é algo que nós precisamos dar atenção. E a questão e o princípio de cooperação com o Senhor é um princípio de grande importância. É um princípio que nós vamos avançando. No início, nós cooperamos com o Senhor. Eu gosto muito do versículo de Marcos, capítulo 16. Versículo 20. Marcos 16, 20 diz: E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Preste atenção, aqui nós vemos mensageiros atuando, não é? Estão aqui pregando, cooperando com eles o Senhor. Quem está cooperando com quem aqui? Hã? O Senhor cooperando com eles. Olha só, nós começamos, cooperando com o Senhor. E depois de tanta cooperação, nos tornamos um com Ele. E aqui nós temos o Senhor cooperando conosco. E aqui falando ainda, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Significa o quê? O Senhor diz, fala que eu confirmo. Hã? Fala que eu confirmo por meio de sinais. Olha só a importância de uma mensageira. Fala que eu confirmo. Eu vou confirmar por meio de sinais. É o Senhor cooperando conosco. Você quer ser tal mensageira? Diga para a irmã que está ao seu lado, eu vou falar e o Senhor vai confirmar. Aí sim vai se cumprir a seguinte expressão: mulheres poderosas. Olha só, que linda cooperação. Fala que eu confirmo. Nós não queremos experiência assim? Deus está dando oportunidade hoje para nós. Imagina um exército de mensageiras das boas novas. Falando e o Senhor confirmando. Que mudança vai haver? A vida da igreja vai mudar. A vida familiar vai mudar. Nós precisamos de tal visão. Amém? Agora, eu quero entrar num outro ponto, que é um ponto de complementação dentro dessa visão, que é uma aplicação prática, principalmente para os dias atuais
e os problemas que muitas irmãs estão passando. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, não é verdade? Muita confusão, onde vemos o mundo atuando de uma maneira tão forte, em uma situação onde o mistério da iniquidade opera, cada um faz o que quer. Não é assim o mundo de hoje? Cada um faz o que quer. É uma situação semelhante ao período de Juízes. Então vamos abrir nossa Bíblia no livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro que mostra muitos conflitos, guerras, povo sendo subjugado, sofrimento, né? Libertação, sofrimento de novo, idolatria. E o livro de Juízes, em Juízes capítulo 17, versículo 6, nos mostra a razão de tudo isso. Juízes 17, versículo 6, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais reto. Não havia rei, cada qual fazia o que achava mais reto. E essa é uma expressão que se repete. Juízes 18, 1, primeira parte. Naqueles dias não havia rei em Israel. Juízes 19, versículo 1, primeira parte. Naqueles dias em que não havia rei em Israel. E vamos para o último versículo do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, numa era onde não havia rei, onde o Senhor não podia governar, cada um fazia o que achava mais reto. Nessa situação de caos, de guerras, de idolatria, nós temos a história de uma mulher que veio mudar a situação. E a mulher é Ruth. Ruth, o livro de Ruth começa com nos dias em que julgavam os juízes. Significa numa época que não havia rei, cada um fazia o que melhor lhe parecia. É nessa época que a Bíblia conta a história de uma mulher. Sabe, amadas irmãs, tem 2 livros na Bíblia que tem nome de mulher, Ruth e Esther. E são 2 livros cruciais, que mostra a importância de uma mulher em mudar as condições de uma época. E aqui diz, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Por que houve fome na terra? Porque Deus estava disciplinando o povo. O povo naquela confusão. E aí nós temos aqui um homem de Belém de Judá. Belém significa casa do pão. Era para haver pão, mas havia fome. Por quê? Por causa da situação inadequada do povo. E esse homem foi habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Aqui a Bíblia nos conta que o ser humano, muitas vezes em situações difíceis,
acaba abandonando a sua posição, a sua terra e a sua casa. Deus ordenou ao povo de Israel que saísse de Israel? O povo havia chegado lá para ficar lá, porque ali era a terra da promessa. Mas por causa de certas condições, certas situações, seja de disciplina ou seja de teste, havia fome, e aqui nós temos um homem que levou sua família a abandonar a posição que Deus havia dado ao povo de Israel. Amadas irmãs, muitas vezes, em situações de dificuldade, nós temos uma tendência de abandonar a posição que Deus nos deu. Nós paramos de reunir. Paramos de ter comunhão com o povo de Deus, procurando um alívio em outro lugar. Esse homem se chamava Elimeleque. O nome dele, Elimeleque, significa meu Deus é rei. Mas ele estava permitindo que Deus fosse o rei? Não. Abandonou a sua posição. O nome da esposa era Noemi, que significa agradável. Olha, o nome desses dois é muito bom. Meu Deus é rei e agradável. Mas seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Malom significa grande fraqueza. Quilion significa definhar, ficar cada vez mais fraco. Se você é alguém que quer sair da posição que Deus lhe deu, esse vai ser o resultado. Deus quer você na casa dele. Você pode dizer, mas aqui não está tão bom. Deus está testando o seu coração. Se você crê ou não crê que esse é o lugar escolhido por Deus. Resultado, Elimeleque morreu. Os dois filhos de Noemi casaram com mulheres moabitas. Uma chamava Orfa e outra chamava Ruth. Orfa significa gazela e Ruth significa amizade. E aqui diz que eles ficaram ali quase 10 anos. Mas o que aconteceu? Seus dois filhos também morreram. Mas preste atenção aqui. A história, primeiro, dessa mulher chamada Noemi. Tá? Nós temos a história de Ruth está totalmente ligada com a história de Noemi. Noemi tomou uma decisão, que está no versículo 6. Ruth 1:6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Está vendo? Por que eles tinham saído? Porque faltava pão. Mas preste atenção, toda disciplina ou teste de Deus é algo temporário. Não abandone a sua posição por causa de uma situação temporária, porque Deus nos ordena a permanecermos na posição que nos deu. Isso nós podemos aplicar tanto para a vida da igreja, como para a sua missão de auxiliadora e cooperadora. Aqui, nós podemos ver
que Noemi disse: eu vou voltar. Tem pão agora na minha terra. Amada irmã, eu não conheço a sua história. Pode ser que você, devido às circunstâncias da vida, dificuldades, você tenha parado de ser uma auxiliadora e cooperadora. Mas hoje é o dia para você voltar. Tem pão na terra. Tem pão na casa de Deus. E ela saiu com as suas 2 noras. No caminho, no versículo 8, disse Noemi: voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Aqui nós temos uma mulher que não se preocupa consigo mesma. Ela poderia exigir que as 2 noras voltassem com ela, mas ela estava pensando no futuro dessas 2 noras. Eram ainda jovens, podiam constituir uma nova família. Por isso que Noemi falou para elas: voltem, constituam uma nova família. Não precisa voltar comigo. Nós temos aqui uma mulher que se preocupa com as outras. Não está vindicando sua posição ou seu direito. Ela podia exigir: não, agora vocês vão comigo. Vocês vão me servir. Eu sou a sogra. Eu mando aqui, vocês vão... Não! Ela estava se preocupando com elas. Daí as 2 falaram: não. Daí no versículo 11, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido ou houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomar marido? Não, minhas filhas. Então preste atenção aqui. Isso aqui se chama a questão do levirato, né? Significa que aí morreu o marido, se tivesse algum outro filho, né, ele veio a casar com a viúva para suscitar um nome, né, levantar descendência do irmão que havia morrido. Mas ele disse: eu não posso mais ter filho. Mesmo que tivesse hoje, você não tem como esperar tantos anos. E ela disse assim: porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Noemi estava falando: eu errei, eu saí da terra. E o Senhor me disciplinou. Sabe o que me dói? O que me dói, me causa amargura, é que vocês estão sofrendo por minha causa. Amada irmã, por sua atitude, tem pessoas sofrendo ou não? Por sua posição, tem pessoas sofrendo ou não? Aqui, Noemi está falando: a mim me amarga, me dói o fato de vocês estarem sofrendo por minha causa. Está vendo um coração? Que tipo de coração nós temos aqui? Versículo 14, então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Orfa disse: tá bom, então vou embora. Mas Ruth não foi embora. Versículo 15, disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta
após a tua cunhada. Veja, Orfa e Ruth eram moabitas. Moabitas. Vamos dar uma olhada em Deuteronômio 23. Versículo 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor, eternamente. Olha o versículo 7 e 8. Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão, nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que eles nascerem na terra, na 3ª geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Olha, filho de um egípcio poderia entrar, o egípcio poderia entrar na 3ª geração, mas moabita e amonita nunca poderia entrar. Nem a 10ª geração poderia entrar. Mas olha aqui o coração de Ruth. Ela diz assim: não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha só aqui a firme determinação dessa mulher. É o coração de uma auxiliadora e cooperadora de verdade. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Mesmo que eu não tenha direito de entrar, não quero saber. Seu povo vai ser meu povo, seu Deus vai ser meu Deus. Por quê? Porque ela viu em Noemi algo diferente. E ela queria aquela porção. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém, e sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis de Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Olha só aqui essa afirmação de Noemi. Me chame de Mara, porque grande amargura me tem dado o Senhor. Mas preste atenção, ela sentia amargura por causa da situação, mas ela não sentia amargura de Deus. Vocês compreenderam? Ela sentia pesar pela situação, mas ela não tinha amargura contra Deus. Nós, quando passamos algum problema, nós guardamos a amargura contra Deus, ou rancor contra Deus. E ela diz: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Eles saíram. A família tinha saído da terra porque estava com fome, havia fome, né? Aí, mas preste atenção à afirmação da Noemi: ditosa eu parti, voltei pobre. Significa que
Eles saíram porque achavam que a situação estava muito difícil. Mas ao sair, a situação piorou muito mais. A saída não é sair. A solução não é sair. É permanecer. Porque se você sair, você vai ver o que você vai perder. E aí, você vai falar, estou voltando pobre. Eu era rica e não sabia. E eles voltaram no princípio da cega da cevada. E olha só, daí o capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Agora preste atenção ao versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse, vai minha filha. Olha aqui, nós temos aqui a atitude de uma cooperadora. Ela não ficou em casa esperando que a Noemi falasse para ela, vai buscar alguma coisa para a gente comer. Tá vendo? Ela disse assim ela falou para Noemi, eu vou sair, vou buscar alguma coisa para a gente comer. Tá vendo? Proativa. É a atitude de uma cooperadora. Vou apanhar espigas. Diz, vai. Olha o versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Está vendo? Esse é o arranjo soberano de Deus. Tinha tantos campos ali. Acabou entrando no campo de Boaz. Você viu que maravilha? Esse é o arranjo soberano de Deus. Quando nós nos prontificamos a servir, as coisas vão acontecer. Deus vai fazer o arranjo soberano para que o propósito dele se cumpra. E aí Boaz veio de Belém e disse aos segadores, Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Olha só, então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Nós precisamos saber que esse Boaz tipifica o Senhor. Amém? O Senhor, por meio da circunstância, vai nos fazer ter um encontro com Ele. E aí, nessa situação, o Senhor vai dizer, não vá colher em outro campo. Amém? Amadas irmãs, não devem ir colher em outro campo. Aqui o Senhor diz assim para nós, aqui ficarás com as minhas servas. Em outras palavras, fica na vida da igreja. Estarás atenta ao campo em que cegarem, irás após elas. Sigam as servas, sigam as minhas servas. Onde elas forem colher, acompanha. Não dê ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Tem água para vocês, amadas irmãs. Os servos já tiraram a água. Tem sede, vai beber.
Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu-lhe Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Amém. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração. Bom, amadas irmãs, nós não estamos aqui para estudar o livro de Ruth, mas eu gostaria de mostrar aqui características da Ruth, da Noemi e de Ruth. Principalmente a Ruth como uma cooperadora e auxiliadora. Nós sabemos o resto da história. Quem não sabe, leia o livro de Ruth. É um livro bem curtinho, mas é uma história maravilhosa. No final, Boaz casa com Ruth. E os dois têm um filho. E esse filho chamou-se Obed. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. A última palavra do livro de Ruth é Davi, o rei. Está vendo? Essa mulher fez o rei aparecer. Amadas irmãs, você vê o que você pode fazer acontecer? Uma história simples, mas que tem um resultado maravilhoso. E o resultado maravilhoso é que apareceu Davi. E outro resultado maravilhoso: Ruth faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Ser cooperadora do Senhor nesses tempos finais é ter um viver tal que faz com que você faça parte da genealogia de Jesus Cristo na sua segunda vinda. Isso significa, um dia, na eternidade, quando Deus contar a história desse mundo e falar da sua segunda vinda, Ele vai falar: eu vou contar para vocês quais pessoas contribuíram para a minha segunda vinda. E seu nome estará lá. Uma pessoa indigna de entrar, nem depois da 10ª geração, mas entrou, porque tinha esse coração. Por isso, amada irmã, não olhe para a sua condição. Deus olha para o seu coração. Por que estou falando isso? Para que nenhuma irmã saia daqui essa tarde dizendo: eu sou indigna. Isso não é para mim, é para você sim. Você pode dizer: mas eu abandonei. Mas hoje é a história da sua volta. Você pode trazer o Senhor de volta. Você crê nisso? A Bíblia registra isso para nós. Para que ninguém diga: eu estou fora.
Você tem que dizer: eu estou dentro. Diga isso. Você vai trazer o rei. É a história de uma mulher simples que trouxe um rei. Uma mulher indigna, uma moabita. Esse é o encorajamento que Deus quer nos dar. Amém? Que o Senhor abençoe vocês, amadas irmãs. E que toda essa região 6 seja abençoada por sua causa. Seja uma Ruth nos dias de hoje. O Senhor espera por você. Amém. Vamos reunir em pequenos grupos e ter comunhão.